Gente, eu tenho que gritar pra vocês me ouvirem. Ninguém comeu arroz e feijão aqui hoje? Agora eu gostei. É o seguinte, o Brasil realmente é um estado laico, né? Há 130 anos, em respeito à sua diversidade religiosa, a gente tem isso. Mas, infelizmente, a intolerância existe, gente. Olha só, em cada 1000 denúncias desse tipo, 59% são referentes a religiões de matriz africana, seguidos de espíritas e evangélicos. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre esse preconceito, um preconceito muito forte ligado à fé. É uma coisa estranha, né? Porque a fé deveria ser uma coisa que traz paz e não guerra, mas muitas vezes é o contrário. Roda aí. A intolerância religiosa está cada vez mais presente nos noticiários brasileiros. Os crimes incluem templos que são invadidos e profanados. Rebenta a arguia desse demônio que tá aí. Arguia. Derrama, quebra a arguia. Arguia toda. Em outros casos, há agressões verbais, destruição de imagens sacras e até ataques incendiários ou tentativas de homicídio. Nem os artistas escapam da polêmica. Então, eu assistindo isso, mais uma vez eu penso, religião, a gente pensa em paz, mas nem sempre é assim, né? Intolerância. Que coisa estranha a gente falar de intolerância quando a gente fala de fé, de paz. Mas tudo bem. Vou falar com as pessoas, de repente a gente chega a alguma conclusão aqui hoje. Eu vou falar boa noite para Amanda. Tudo bem, Amanda? Nem tentei falar seu sobrenome hoje. Já decorou, já aprendeu. Tudo bom, gente? Bem-vinda. Obrigada. Tá bonita. Você também. Obrigada pela presença. Obrigada. Vamos falar boa noite para Jamile. Tudo bem, Jamile? Oi, boa noite. Oi, Bem-vinda. gente. Você é cantora, gospel? Sou cantora. Que gostoso. Obrigada por me receber no seu Muito programa. obrigada pela sua presença também. Obrigada. Vamos falar boa noite para ele que estava sumido. O Antônio Silva, pastor evangélico. Estava sumido, né, Antônio? Boa noite, Ju. Tava com saudade de mim? Obrigado, muita saudade de você. Pô, sumiu te assisto permanentemente. Que bom que apareceu aqui hoje. Obrigado. E eu vou falar boa noite para ele também, o sacerdote Cyrus Malatesta e a umbandista. Tudo bem, Cyrus? Tudo bem, Luciana? Bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. É umbandista que fala mesmo? Sim, umbandista, a gente pode usar o termo também sacerdote umbandista ou também zelador umbandista. Quando você dirige uma casa e dirige um grupo de pessoas espiritualmente, a gente chama de sacerdote ou pai de santo. Então, quando eu abri aqui o programa hoje, estavam falando que justamente as religiões que descendem da cultura africana são as que mais sentem nesse momento, essa questão do preconceito. Eu não tinha essa noção, fiquei bastante assim, chocada com isso. A gente não tem essa noção, né? Você sente isso às vezes? O critério do preconceito, ele é muito latente, né? Na cultura ocidental, né, de modo geral, quanto às fés que acessam circunstâncias espirituais que não são tão veladas, né? Então, o preconceito há quando há falta de discernimento e conhecimento do que é Sempre. exercido, né? Verdade. Agora é interessante, né? Até é uma coisa que a gente fala com o pastor, a fé seria uma coisa que deveria unir as pessoas, né? Agora tem aquilo lá, então a minha fé é melhor que a sua, como assim, né? Porque só tem para quem acredita em Deus, eu não vou discutir aqui a religião de cada um, mas Deus seria um. Vários nomes, várias religiões, mas esse ser do bem é um só, certo? Isso aí eu acho que todo mundo concorda. Então, por que ficar brigando? Ah, a sua religião é melhor que a minha é melhor que a sua é uma meleca. Então, quem que vai para o inferno? Gente, é uma discussão realmente um pouco surreal, não é, pastor? É verdade, é uma falta de conhecimento, porque a fé é a certeza. A palavra fé e certeza é a mesma coisa. Certeza das coisas. E toda fé é genuína, independente em quê. Claro. Então, discutir a fé não é algo inteligente. Agora, o preconceito, ele é a falta de conhecimento em relação ao que o outro crê. Mas a religião, em todas as religiões, eu acredito que a empatia e o amor ao próximo é uma coisa que todo mundo tem em comum, certo? Todo mundo aqui, acho que todos pregam amor ao próximo. Por que então briga? Porque a sua religião é melhor que a minha é melhor, você vai para o inferno? Aí a minha pergunta para o pastor, vamos lá, então a pessoa que é judia vai para o inferno porque ela não acredita na palavra? Na verdade, segundo o que a gente se entende de fé, fé é quando você... Fé não é o que eu falo, fé é o que eu faço. Certo. Né? Então, se há prática naquilo que está escrito no texto sagrado em relação ao céu, então ele ganha o céu. E em cada religião tem um céu, né? Ou tem aquilo que eles dizem céu. Exatamente. Então, quando se fala de fé, não dá para falar de fé
sem prática. Como não dá para falar de Deus e religião? Deus não é religião. Religião é o controle humano sobre o humano. Boa. Né? E a fé é aquilo que você coloca, ou seja, é a certeza que você tem a respeito do que você crê. Quando se fala de judeu, por exemplo, Jesus era judeu. Certo. Então a nossa fé é judaica, ou seja, a nossa fé é abraâmica, porque Abraão, ele é o pai de todas as nações, dos árabes, Certo. dos judeus, dos egípcios. Então quando chega na gente, no Ocidente, a gente chega também com a mesma fé, independente se ele Nome é de uma cristão. outra, ou seja, se é de uma matriz africana, por exemplo. Amanda, você, qual a sua religião? Eu sou um bandista. Você já sentiu preconceito? Eu Porque sabia as pessoas têm a mania de falar assim, é macumba, aquela menina, coisa, não entendeu? acostumei. Quando eu entrei no programa, me falaram assim, vamos fazer a sua vinheta com a sua roupa do centro. Eu olhei pro diretor e falei assim, olha, eu sei que a maioria dos brasileiros são católicos. Eu não sei como que isso vai vir. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha sentido, né? Quando eu saí do programa, era de macumbeira desgraçada para baixo. E era assim, eu ganhei o programa porque eu fiz macumba, eu ganhei prova porque eu fiz macumba. Se eu perdia, porque eu também fiz... Eu não fiz direito, então, a macumba, porque eu peguei o segundo lugar, né? Faltou aí os ingredientes, eu acho. Mas eu não tinha noção o quanto Gente, que triste. a agressividade que era. Então, até hoje diminuiu muito, mas tudo era assim, se eu terminava um namoro... A macumba. É, porque a tua macumba fez, Deus tirou. Se eu arrumava outro namorado, fez macumba. Fez macumba pra ganhar. Pra ganhar. Aí, se eu arrumava um trabalho, arrumou porque fez macumba. Se eu perdi, Deus tirou pra ganhar. Tudo era... tirou porque você fez macumba, aí castigou. É, porque aí eu vou pro inferno. Porque aí falavam que a religião da pessoa era melhor que a minha, então Deus estava vendo e ia pro inferno. Como é que você recebe isso? Você dá risada? Eu fico triste, não para mim, pelas pessoas, porque eu acho que nenhuma religião prega maldade, prega as coisas ruins. Intolerância. As pessoas teriam que entender que quem faz a maldade somos nós, nenhuma religião isso aí. faz. Então, gente, parem de culpar a religião pelos erros que nós fazemos. Claro. É muito fácil falar que a Umbanda é ruim, o evangélico é ruim. Imagina, eu já fui em igreja evangélica com uma amiga, achei lindo o jeito que bonito falava. mesmo. Já fui em igreja, a minha mãe sabe Judaica rezar também a bonito. missa inteira, e eu acho lindo. E não é por causa disso que a religião deles ou a minha é melhor, porque todos falam de Deus. Com certeza. E é muito bonito, assim, quando você vai assistir uma missa ou vai assistir uma Sim. cantoria, uma evangélica, Eu um acho culto. a partir do momento que está falando coisas boas, Claro, independente, energia boa. Sim. Então, pra mim, serve. Falando de Deus, pregando Unir bem, as pessoas, né? que é a função, né? Agora, quando fala macumba, a gente fala, é um bandista, a gente vai falar sobre isso primeiro. As pessoas não falam por mal, é uma coisa que as pessoas usam muito. As pessoas estão acostumadas. Eu até brinco, às vezes, não sei o que é macumba, brinco. Mas é uma coisa pejorativa? Sim, totalmente pejorativa, Eu né? acho que as pessoas nem sabem o que significa, Então, é de por isso que eu fato, tô a macumba. Ele, perguntando. com certeza, sabe explicar melhor. Que as pessoas, às vezes, no intuito de agredir, né? Muitas pessoas usam até o nome de Deus para agredir, né? Você pede um auxílio, a pessoa não te dá, ela fala Deus te abençoe com uma entonação, né? Que puxa vida. Mas enfim, Tipo, vai pro inferno, né? é algo, enfim. A gente recebe, por exemplo, você é um macumbeiro com uma intenção de que de agressividade. O que é macumba? Vamos lá. A macumba é um instrumento que é usado em cultos de nação, em que as pessoas, na hora dos cânticos aos orixás, elas se servem esse instrumento, e também tem uma árvore que usam essa madeira acusticamente para criar esse instrumento, e pegaram o nome desse instrumento, tiraram do contexto e nome de criaram... instrumento. Um macumbeiro nada mais é quem toca a macumba, que é o instrumento. É um instrumento de Sim, macumba? é como se fosse Perfeito. um atabaque, vamos assim Perfeito. dizer. Olha só que interessante. Não sabia disso. Isso Então, foi pra própria nós cultura. não ofende isso, né, quando falam. Não, por isso que eu perguntei mesmo. Porque Eu falo, não... gostaria até, porque eu não sei tocar nada. Esse negócio que a gente vê assim no poste lá, faça o seu trabalho, seu amor de volta. Se fosse assim, tava todo mundo amarrado, só por Deus que Todo mundo tava rico, todo mundo tava namorando, ninguém tinha Tava problema, né? Todo mundo amarrado. Porque quem são essas pessoas que escrevem isso e botam lá no poste? Traga seu amor de volta, só paga depois do cara chegar ou da mulher chegar. Que isso? Onde está a sua verdade, né? Você atribui todos os seus conhecimentos. Se você crê que aquilo é possível, você faz o seu investimento, e realmente as pessoas usam isso para diversos fins. Para tirar dinheiro das pessoas. Mas é um recurso que ele inclusive é usado com essa conotação pejorativa
por causa que isso acaba agredindo a intenção da fé genuína, a fé que é tirar aquele estado de caos, de mal-estar, e religar o homem a Deus, né? Então, acaba fugindo desse contexto, esses apelos de pactos, de trazer amor de volta, destruir Mandar pessoas embora. e afins. Você nasceu evangélica? Sua família sempre foi evangélica? Meus pais são evangélicos há mais de 30 anos. Mas falando assim sobre o assunto que a gente está falando aqui agora, você falando sobre a Umbanda e tudo mais, na minha família, na minha casa, eu aprendi desde sempre a tratar o próximo com amor e com respeito em primeiro lugar. Né? Porque a própria Bíblia diz que você não pode dizer que ama a Deus e não amar o seu próximo. Então, eu aprendi isso dentro da minha casa desde sempre. E eu tenho um exemplo na minha família, minha mãe é evangélica desde a adolescência. E eu tenho uma tia que ela frequentou o candomblé por 30 anos. E as duas sempre se deram muito bem, conviviam muito bem. O Brasil é assim, né? É misturado. E aí a gente tem que lidar assim. Se a gente estiver baseado nesses dois pilares, a gente consegue lidar com qualquer pessoa, em qualquer situação. É isso aí. E a gente vai pra frente, né? Porque intolerância é retrocesso, Você né? já sofreu algum tipo de intolerância em relação à sua religião? Não diretamente, assim. Eu já sofri Bom. alguma coisa de, não pode cantar música evangélica aqui, alguma coisa desse tipo. E já Mas não... às vezes porque o Estado é laico e... não sei, por motivos pessoais, eu acredito, né? Não sei, mas... Mas você exatamente, nunca sentiu? Não, assim, não. Exatamente por isso, por me colocar no lugar do outro, é que eu não faço isso com o outro. Na realidade, o brasileiro tem uma coisa que acredita um pouco em tudo, né? Então a pessoa fala assim, eu sou católico, mas bota assim uma velhinha lá pro anjo da guarda. Vai e pula 7 Né? ondas no final do ano. Bota branco no Réveillon, sei. E aí é engraçado, isso, o brasileiro é muito, ele acredita, né? É um povo que acredita em fé. Então é aquela coisa, tem que, hoje é dia de Iemanjá. A pessoa é crente, é evangélica, mas é dia de Iemanjá, vai lá botar uma... Eu falo, entendi. Mas eu acho bonito isso. É um pouco de tudo. As pessoas acreditam... Eu acho interessante, eu acho que é legal isso. Você acaba respeitando o próximo, você identifica em algum momento, não é? Acaba, até porque, no fundo, as religiões, embora essa troca de religiões, a mudança, o aumento, a diminuição das religiões, a troca de lugares, é a decepção que a pessoa tem com a religião. Então, a religião... Com a parte humana, né? Com a parte humana. Até porque Deus não é religião. É porque não chega a Deus para falar nada, então é a parte humana. A religião, ela chega em certo ponto ser maligna. Por quê? Ela escraviza a pessoa. Ela personifica a pessoa ou ela despersonifica a pessoa. Ela diz para a pessoa que ela é uma pessoa e ela é outra. Entendi. Então, cria nela uma antipatia com o outro. Pelo fato da pessoa crer em outra coisa, não faz dela inimiga, Claro que mas não. elas se tornam inimigas por falta de conhecimento. O preconceito, seja em qualquer área, principalmente na área religiosa, onde há um confronto direto, as pessoas, somente no Brasil, que as pessoas Política, religião e futebol. Política, religião e futebol. As pessoas vão abertamente e falam. E é um país laico, aberto, você pode pregar, falar o que você crê, enfim. Agora, quando a gente vê assim, Umbanda, é preciso saber o que é Umbanda. É, por isso que eu perguntei. Candomblé, certinho, o que é candomblé? Embora as duas são matrizes africanas, é de um continente de 45 países, 21 francês, 18 inglês, 5 português e 1 espanhol, mas o candomblé ele vem de 2. Ele vem da Nigéria e ele atua dentro da força oculta. E o caso da Umbanda é o contrário. A Umbanda é a mistura do catolicismo, Olha só. do cabalismo. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 15, ele fala sobre a cabala. Só que ele está dizendo que a cabala não está certa. Ele está em Nazaré olhando para uma cidade, para um grupo de cidades chamado Decápolis. E lá tem uma cidade chamada Gabala, que é essa cidade que é a origem da Cabala. Então, Umbanda é uma mistura. Quando a pessoa combate sem esse conhecimento, ele cria preconceito. Entendi. Jamile, você canta música gospel? Canto. Você canta música do tipo sem ser gospel também, né? Também. Você cantaria uma música que fizesse algum tipo de, vamos dizer assim, referência ao candomblé, por exemplo, a Iemanjá? Eu acredito que não, pelo fato de ir contra
Não contra, ir contra as coisas que eu prego e que eu acredito. Também te incomodaria? Me incomodaria. Eu acho que... eu não acredito que a intenção tenha sido ofender ou ferir o próximo, né? Mas talvez resguardar isso, não ferir seus próprios princípios e conceitos. Mas por que você se sentiria ofendida? Porque, na realidade, é quase uma cultura brasileira, né? Você vê no Réveillon, a gente vê todo mundo de branco, né? Sim, não quer dizer que a sim. pessoa não seja católica ou Já virou protestante. tradição do brasileiro, né? Não me sentiria ofendida, não, por ter os nomes, enfim. Mas eu não cantaria. Eu acho que eu não me sentiria confortável. Entendi. Por isso. Nada mais. Agora, as pessoas realmente se pegam muito nas diferenças, né? Em vez de se pegar nas coisas que têm iguais, né? Porque que a gente está falando, toda religião prega o amor, né? Exatamente. O amor, eu o desconheço caráter. algum pastor, algum padre, um pai de santo que fala ao contrário. É que as pessoas, às vezes, vai numa igreja ou num terreiro, e aí vai lá, reza, lindo, vira as costas, deseja a morte do coleguinha. E aí vem falar, volto a dizer, que é a religião o problema. É a famosa hipocrisia, né? Ou xinga no trânsito, né? Você Sim, fala, gente, então, mas... É muito complicado falar isso, mas eu sinto mais esse preconceito quanto mais você ou aparece ou dá alguma coisa errado para você, eu falo, não deixo de falar nas redes sociais, e aí sempre aparecem lá para falar que era por causa disso. Essa questão da intolerância religiosa a gente vê muito forte em alguns países, né? As pessoas matam em nome da religião. Sim. Eu nunca entendi, realmente, a pessoa matar Em nome porque de o Deus, outro tem uma outra religião. Isso aí é totalmente absurdo. Porque aí o seu Deus quer que mate o outro? Eu nunca vi nenhum Deus mandar matar outra pessoa porque a outra As pessoas usam isso como argumento, né? Como desculpa. Para apoiar seus próprios pensamentos. Maldades, né? Exatamente. Suas próprias maldades. Agora, você se sentiria desconfortável indo num lugar que você tem que fazer algum tipo de apresentação que tem alguma referência ao evangélico, por exemplo? Não, já tem falei que problema uma com vez isso. uma amiga estava muito mal, pediu para eu ir acompanhar ela e falou, olha, uma igreja evangélica. Eu falei, mas qual o E problema? é muito bonita, né? Cantam bem. E eu não tenho esse problema. Também posso cantar, Para se eu acho uma missa música também. bonita, que eu acho muito bonita, as músicas, não tenho problema de cantar. Eu não Tem vou gente cantar que tão tem bem, medo. Eu né? lembro de uma música que Não todo vou mundo cantar gosta. tão bem, mas... Tipo assim, vai matar a música. Tipo, Ave Maria. Quem nunca parou para ouvir essa música? Eu acho que todas mundo. as religiões, Todo mundo. independente. Então, eu não tenho um problema se eu estiver num lugar... Para mim, é indiferente. Eu aprendi isso. São religiões diferentes, porém, todos amam Deus. E não tem problema de eu ir num show Tem dela. gente Muito que pode tem me medo até convidar, de inclusive. ficar perto, né? Que acha que tem vai alguma chegar coisa. do lado, vai pegar Pelo algum fio de contrário. cabelo e fazer uma macumba. Tá bom, aí eu vou te fazer. Agora eu vou pegar a Jamile de jeito. Ó. Ai, ai, ai. Roberto Carlos te chama para você cantar Ave Maria com ele. Você vai falar que não? Olha, então tem um pouco de polêmica com a Ave Maria, né? Mas Maria, Coitada gente, de é como Maria. você não pode tirar a importância que teve Maria. Maria foi mãe de Jesus? Como não? Né? Eu já canto mal e ia cantar qualquer música mal. Falando sobre. Até isso me lembrou outra coisa. Roberto Carlos mesmo não cantou a palavra inferno por muitos anos, por motivos pessoais dele. E isso Ele não acha foi que não dá ofensivo. sorte, né? Ele tinha, sei lá, toque, alguma coisa assim. E isso não foi ofensivo pra ninguém. Então acho que é uma coisa muito pessoal, assim. Você não cantaria julgo. com ele Ave Maria? Talvez cantaria. Entendi. Cyrus, essa questão que a gente está tratando muito da sua religião, porque parece que aqui é mais, as pessoas não entendem muito e acabam, é o que eu falei, tudo é macumba, tudo é trabalho. Como mostrar para as pessoas essa diferença, que não é bem assim? Por que as pessoas não entendem isso? Tem um pouco de dificuldade. E aí bota tudo na mesma panela, né? Então você vê aquele negócio, uma encruzilhada, fala, é macumba. Tipo, como é que faz para explicar? É muito delicado, Luciana, porque envolve sempre o conhecimento, né? E a gente, para ter consciência do que a gente vai argumentar, do que a gente vai entrar em pauta, a gente precisa entrar a fundo e o brasileiro ele tem essa característica de puxar para si uma briga que não é dela, né? Realmente a religião, se ela é mal administrada com falta de conhecimento, ela é um inferno na vida da pessoa. Porque a partir desse momento que você traz aquele fundamento para sua vida e você extravasa ele de uma forma ignorante, sem propriedade, sem conhecimento, você se torna inimigo de todos
resto. gratuitamente. Todas as outras pessoas. Então, o conhecimento, ele te torna uma pessoa melhor, independente da fé que você confessa. E a partir do momento que você eleva, né, o seu argumento com o conhecimento da sua pauta, você se torna luz. São crenças limitantes, né? Porque é engraçado. A gente chega na época de Natal, aí você vê todo mundo celebrando Natal. É judeu, é protestante, é umbandista. Na hora lá do Natal, a maioria da galera se senta para fazer a ceia de Natal e todo mundo sabe que seria uma festa católica. Mas meus amigos judeus todos celebram Natal. Não vejo ninguém pulando Natal. É uma coisa, quer dizer, só os mais conservadores, as pessoas gostam do momento Natal, porque meio que, né, todo mundo curte. Você celebra Natal? Todos os anos. Umbandista você. Não tem problema nenhum, tá falando de... É que eu falo, Eu acho que a gente tem que pegar... a família, sim, junta a família toda, aí tem... A gente tem que pegar todos os feriados, da Umbanda, do catolicismo, do judaico, se tiver festa, pode me também chamar acho. que a gente vai. Todos. O Shabat, sei lá, tudo que tiver a gente Adoro vai também. aí, nunca fui. Então, vamos também. Também vou. Vamos pra tudo. Eu acho que aí tem férias o ano inteiro. Mas porque é tudo bonito, é tudo celebrar o amor, não é? Eu acho que quando a gente começa a separar muito, fica difícil. E olha, o assunto agora é conversão. Vamos conhecer a história de uma mulher que foi evangélica e depois passou a frequentar a Umbanda. Como é que será que foi essa mudança? Coloca aí pra gente assistir. A youtuber Tatá Loparga contou por que decidiu deixar a igreja evangélica para se tornar umbandista. Eu frequentei apenas 4 igrejas, 4 denominações. Eu mudei as denominações porque eu achava que faltava alguma coisa naquele momento da minha vida. E depois eu descobri que não era a doutrina, eu estava no lugar errado. Eu não busquei a Umbanda caiu na minha vida de paraquedas, que eu costumo dizer assim. Caiu um vídeo para mim aleatoriamente, eu decidi assistir, porque eu me considerava uma pessoa feliz na igreja evangélica. E quando eu comecei a assistir e estudar, porque eu fui buscando também estudos, e eu fui percebendo que eu me identificava muito mais do que com a igreja evangélica. Tatá revela que sofre preconceito. Eu sofro preconceito diariamente por eu ser umbandista e sofro preconceito por eu ser ex-evangélica, sim. Pessoas me bloquearam no WhatsApp, pessoas deixaram de falar comigo, sim. A minha costureira deixou de fazer roupa para mim por conta da religião. Eu acredito que a intolerância religiosa acontece por falta de informação e também por culpa das igrejas em demonizar a religião afro. Interessante essa mudança. A gente vê muito isso. Na minha família, não vou citar o nome aqui, mas eu conheço uma pessoa que era católica, depois virou umbandista, depois virou budista na Myoho Renge Kyo, depois ela virou evangélica. Eu realmente, na época, eu falei, gente, mas que confusão, né? Você achou agora? Eu acho que agora virou cética. Porque... Eu tenho um amigo que era católico, aí virou umbandista e agora casou e a menina era evangélica, agora também está na igreja evangélica. E ele posta aí, muito legal também, os cantos que tem. E aí eu falei para ele, mas afinal... E aí? Aí ele falou, eu acho que agora eu me acertei. E aí o que eu acho que é importante, se a pessoa está indo em um lugar que ela faz bem para ela e está fazendo, eu acho que indifere o local. Eu acho também. O pastor Antônio que estava aqui, você era um umbandista antes? Eu era um umbandista. Olha só. Lembrando que umbandista, meu pai era umbandista. Eu fui filho de santo e eu vivi ali dentro. Então, é a mistura do catolicismo com o esoterismo. A palavra exo quer dizer oculto, é a busca pelo inexplicável, e o cabalismo. Mas você lia a Bíblia? Sim, a Bíblia sempre é utilizada nesse meio. Inclusive, eu entrei em crise religiosa quando meu pai morreu numa encruzilhada. Morreu numa encruzilhada? Morreu. Ele foi fazer um despacho, o coração dele parou e ele morreu. Você achou que tinha alguma coisa a ver com o despacho? Ele anuncia a morte dele na terça e morre na sexta. Não, para. Sim, é verdade. Como assim? Isso? Sim, ele anunciou na terça Ele que falou ia pra embora, quem? ia desencarnar. Ele falou para o centro dele. E na sexta-feira ele parte. Gente, mas isso é bem estranho. Então, ali eu me decepcionei profundamente com os deuses a quem ele cria. Inclusive, eu voltei ao Oriente, eu fui à África, todo ano eu vou a Israel, vou conhecer como funciona essa mecânica
né? Eu peregrino no Egito para saber o que é que eles acreditam. O que aconteceu é que eles pegaram Deus e colocaram dentro de 4 paredes. Pegou Deus e colocou ele para as religiões. Então, se a gente olhar para o Islã olha para Deus de um certo prisma, os judeus olham de uma certa maneira, o catolicismo olha... É isso. Aí chega na religião afro, que nós temos matriz afro, né? Sim. O Brasil, enfim. E quando você dá uma olhadinha na África, principalmente em Angola, que já influenciou bem a gente aqui, devido a estar no mesmo oceano, ao contrário de Moçambique, que tem uma outra cultura. E nós parecemos muito também com eles, mas Angola influenciou direto a gente. Então, quando a religião me fez mal, eu procurei me libertar dela. Foi onde eu abri mão dela e pedi para minha mãe entender, porque a minha mãe, eu era umbandista, minha mãe era candomblé, minha mãe era benzedeira. O meu pai, não, o meu pai trabalhava com as forças ocultas. O que acontece é que... O que é o despacho? O despacho é quando a pessoa ela quer materializar o que ela crê. Então, como se trabalha com a prova física da fé, ou seja, ela crê que fazendo aquele ato, aquele rito, vai se materializar. Por isso que se utiliza o animal. Infelizmente, a religião Umbanda ou Candomblé está prejudicada porque trabalhou com as duas forças. Infelizmente, aconteceu isso com eles. Por isso eles foram taxados, mesmo que não são todos, né? Mas uma boa parte trabalha. Olha, eu queria desfazer esse casamento. Vou fazer. Eu queria fazer um casamento. Não funciona isso? Sim, funciona. Mas aí entra naquela história que a pessoa que não tem o caráter Funciona de aceitar. isso? Eu não sei, porque na minha casa Ele já tem mais de utiliza força 63 oculta. anos e nunca Mas faz será? isso. Porque a Ele gente... utiliza. Nós podemos observar dessa forma, porque a Umbanda ela passou por alguns processos de evolução, que a Umbanda ela teve um advento de formação a partir de Zélio Fernandino de Moraes, e a gente teve uma disseminação meio que global nesse determinado momento, e com casas de Umbanda ascendendo, tivemos o primeiro congresso de Umbanda, que se chamava de Umbanda Espiritualista, e a gente começou a estabelecer um conhecimento, mas inicialmente havia esse tipo de conceito mesmo, de que a Umbanda e o catolicismo e as religiões ela era um agregado do espiritismo com o catolicismo, com o esoterismo, mas na verdade hoje a Umbanda, de uma forma multifacetada, plural, ela criou uma identidade segmentada, tem vários segmentos. Então existe uma Umbanda esotérica, existe uma Umbanda... Gente, ela criou... LGBT agora? Ela, tem vários... segmentos. Ela criou, ela só não catalogou ainda. Ixi. Por quê? Porque ela não conseguiu colocar no papel. O que aconteceu é que... Colocou sim, pastor. Já Nós colocou? temos alguns segmentos que são codificados. Tipo? Ok. Segmento, por exemplo, de Rubens Saraceni. É um segmento codificado. Gente, tá ficando complicado. Nós temos outros segmentos, como o de W.W. Mata e Silva. É um outro escritor que também é codificado, que é uma Umbanda esotérica. Nós temos, então, segmentos de Umbanda que tem uma acontece? E tipo codificação. Allan Kardec, aí eu... Allan Aí Kardec é é outro, espiritismo. é espiritismo. Chico Xavier. Tá, mas... Entendi. Quem acredita em vida após a morte? Aí é espiritismo. Espiritismo. Também, O candomblé, não? também. Também, da Candomblé mesma também forma. acredita. O O evangélico não. O católico também não? Também não. Depende. Alguns segmentos do catolicismo Depende. também aceitam. Assim. O brasileiro é meio... É meio confuso, né? A religião despersonalizou o brasileiro. Olha, o que eu a acho fé de dele verdade- ficou comprometida. Ou Como não, eu né? disse, Ou ele ficou mais tolerante. como eu disse, a fé, como é todas iguais e todas são genuínas, a diferença é se ela está aplicada no lugar certo ou não. É a discussão, por exemplo, o preconceito que existe contra religiões, né? É falta de conhecimento, porque o preconceito Isso, não esse é cabe em lugar nenhum. Agora, de novo, essa questão de funciona. Então, você vai lá no Umbandista, no Candomblé, e você fala assim, eu quero trazer fulano de volta. Sim. Bom, todo mundo vai fazer fila, eu sou a primeira lá. Eu quero um lá que eu quero aquele. Como é que funciona isso? Se funcionar, o que está errado? Se você fizer sacrifício, a base Mas se daquele... ou seja, porque atrás de todas as religiões existe um espírito. Embora que tudo existe espírito. Inclusive, espírito contrai como bactéria. Mas como é que funciona Porque as isso? pessoas vão em Funciona lugar e da seguinte voltam com a forma, energia Luciana. Isso é sugada. verdade. Interessante Isso acontece. Acontece. Sim. Então, a pessoa vai e oferece um sacrifício. Tá. Até porque a vida toda é baseada em sacrifício.
Para estar aqui, você se sacrificou. E é evidente, cada um no seu nível, na sua dificuldade. Ou seja, não que seja sacrifício espiritual, mas seja sacrifício físico. Nada de graça na vida, né? Até porque o homem, ele é tudo aquilo que ele ouve. Eu sou o que eu ouço. É verdade. Os meus pensamentos são gerados pelo que eu ouço. Claro. E o que eu penso, eu falo. E o que eu falo gera hábito. Por essa razão, você crê naquilo e sacrificar passa a acontecer. Você tem empatia. Tudo que você respeita, admira, você se torna. Tá, mas de novo, fala. Muita querida. gente chega lá a primeira coisa que chegam lá no centro, hoje eu não trabalho mais tanto por conta dos outros trabalhos, mas a primeira coisa que era eu quero o marido Fulano. de volta, O namorado, tudo. o amante. eu quero, enfim, de Fulano. volta, eu quero separar, E aí cabia às pessoas que trabalham lá a explicar que não é assim que funcionam as coisas. Existe um merecimento, existe muita coisa. Se a outra pessoa querer também, né? É o principal, né? E aí, mas a Umbanda e o Candomblé, ele é tão mal falado que as pessoas de outras religiões, no desespero, ia lá porque achava que na nossa Umbanda ia ter tudo de volta. É o que eu falo. Então ninguém ia ter problema na Umbanda. Ia ser todo mundo rico, milionário, casado, com tudo. Não é. Então a gente tenta lá explicar que não é assim e começar a trabalhar primeiro a cabeça da pessoa, o espírito da pessoa, e muitas vezes depois a pessoa continua frequentando lá e nem quer mais o cara. Já arrumou Esqueceu, outro. Mas quem nunca botou uma velhinha ali pro anjo da guarda de não sei quem? Sempre tem essa, né? Todo mundo já O que botou uma velhinha. acontece é que Deus, ele não é das religiões. Para dizer que eu estou falando mal das religiões, no mundo evangélico gera também os monstros, que são os falsos profetas, são os Claro. hereges. Inclusive, eles também passam a ser vítimas ou provar dos seus próprios venenos. Agora, Deus, ele está acima da religião. Então Deus não tem religião nenhuma. Deus não tem religião. Que bom. Pelo menos um isento. O Pelo Criador menos de o tudo. principal é isento, né? É isento. Né? Então, quando eu digo assim, Deus pertence a essa religião, o que faz Deus estar em uma religião? A Bíblia fala que a nossa regra de prática e fé é evangélica, cada um tem a sua regra, o seu livro, né? Ela diz que a pessoa precisa colocar Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar é quando você está em segundo, ou quando todas as demais coisas você ama menos. E Deus você ama mais. Aí você passa a amar o próximo, que é imagem e semelhança. Porque Deus, a imagem e semelhança de Deus não é física. Deus não parece com um homem. Senão ele teria que parecer com na África, africano, na Ásia, asiático, no Ocidente, ocidental. Deus, a imagem dele é moral. Então, a primeira exigência de Deus é amar o próximo. Sim. Só que a exigência dele. Só que a exigência dele para o homem é amá-lo acima de tudo. Gente, é uma confusão. Que isso, chega um hein? momento Ame que a Deus pessoa, e você consegue amar tudo. Ela não quer mais ser o segundo depois de Deus. Ela quer alcançar o que ela quer e agora. Ah, entendi. Ela quer Aquele agora. imediatismo, né? Imediatismo. O tal Então do ela egoísmo. procura o quê? Não mais a igreja pedir a Deus, porque chega um determinado momento que ela cansa de orar tanto, já está com calo no joelho, ela fala, vou na Umbanda. Ela Não quer resolve. Ela quer se livrar de Deus. Que é uma Então, coisinha específica. ela não quer se livrar de dinheiro, Deus. Alcançar quer rápido trabalho. o que ela Ou quer. ela é da Umbanda e cansa, porque acha que não está conseguindo as coisas. Não, e ela quer- vai para magia ela- negra. ela quer vai para magia procurar negra para alguma Ela coisa se pra livra da pegar. religião e se livra de Deus. E ele até a tal da magia negra também. E essa Falou. circunstância, quando você, dentro da Umbanda, você vai fazer um pedido desse porte que foi mencionado. Eu quero... Fulano de volta. Fulano de volta. Dentro da Umbanda, ele não vai conseguir a resposta da forma como ele quer. Mas se ele for dentro de um culto de Quimbanda e pedir... Existem diversas formas de condicionar condicionar a circunstância a tentar criar condições de aproximar a pessoa. Mas isso é uma condição de ataque. Nossa, vai matar É um pelo ataque. outro, coitado. Não, tudo que a Então, gente faz um ataque. e deseja, volta pra gente. O Então, preconceito dele está em cima dele exatamente porque ele trabalha com força oculta e não com a Bíblia, com regras mas isso de fé. já é Quimbanda, é uma Sim. outra E história. a força oculta, né, a partir do momento que você tem conhecimento da força oculta, você entende que nada é impossível. E a partir desse Pô, momento... nada é impossível mesmo, né? Nada é impossível mesmo. Pra ninguém. Então nesse momento, dentro da fé, quando falta fé, a pessoa ela Se desespera e vai ali abandona. pegar. E ela vai pegar onde ela quer. Agora a gente vai conhecer a história de um pastor evangélico que foi vítima de intolerância religiosa depois de participar de um ato em solidariedade a um terreiro incendiado. Olha só, coloca aí.
O pastor Kleber Lucas foi atacado nas redes sociais por ter apoiado a reforma de um terreiro que havia sido queimado no Rio de Janeiro. Eu fui vítima de intolerância religiosa a partir do momento em que eu me posicionei contra a intolerância. Publiquei na minha rede um vídeo de um centro candomblessista que havia sido destruído pelo crime, um segmento do crime aqui no Rio de Janeiro. E eles obrigaram a mãe de santo a destruir as imagens dela ali, o rito, o ambiente, o espaço deles, e aquilo foi uma coisa muito chocante. E eu me posiciono em favor da liberdade, do respeito, e isso gerou uma grande onda de intolerância de muitos religiosos, especialmente do corte evangélico, contra o meu posicionamento. O pastor foi ameaçado. Eu fui chamado de pastor herege, de preto safado, de crente safado, de traidor, de alguém que precisava morrer, que tinha que morrer. Recebi ameaça de morte. 25 anos viajando pelo Brasil, milhões de CDs vendidos, um Grammy Latino, uma indicação ao Grammy, a segunda indicação ao Grammy ganha Grammy Latino. Tem uma história com a comunidade evangélica no Brasil. Por uma leitura que é feita tendenciosa e maldosa, eu me torno crente safado, preto safado, que tem que morrer. Acho que a ignorância é uma coisa que fomenta a intolerância religiosa. As pessoas não querem saber. Ou as pessoas podem, de alguma forma, não compartilhar a verdade histórica da presença, da chegada da igreja evangélica no Brasil, que foi profundamente hostilizada. E lamenta-me muito perceber que não é toda a igreja, mas um segmento da igreja se propõe a levantar uma bandeira de intolerância, uma bandeira de desrespeito, em achar que Deus é propriedade exclusiva do movimento evangélico. Deus não é propriedade exclusiva de religião nenhuma. Deus, é vento, é livre. E Ele sopra onde quer e do jeito que quer. Então, a história bonita do pastor Kleber, né, que foi tentar ajudar o próximo e sem ver a cara do próximo, a religião. Na realidade, ele foi se realmente integrar, solidarizar, tentar ajudar, e ainda por cima foi hostilizado. Realmente uma coisa estranha. E de um ato tão bonito, que é ajudar o próximo, não é? Sem saber nem quem é, talvez. Não, sem querer se preocupar com ser da forma que ele foi, ele sofreu ajudar pessoas que para eles era extremamente importante ter aquela casa. E ele foi fazer o bem e as pessoas se voltaram contra ele. Ele também foi julgado porque ele cantou junto com o Fábio de Mello. Fábio de Mello. Então não era só com uma religião, com todos. Eu acho que vocês deviam fazer, eu acho que os religiosos deviam fazer uma coisa de união. Pegar assim, juro, de repente uma vez por ano, juntar outras religiões, trazer no culto, trazer lá no terreno, né? Não. Fere o ego, né, Luciana? Mas pensa nisso. Imagina se você faz um mas dia... Mas aí não é a religião, é a pessoa. É a pessoa que tem um ego. Mas temos aqui duas pessoas que comandam um monte de gente. De repente levar para conhecer, para usar como exemplo, para tentar. Se você consegue atingir uma pessoa, que atinge mais duas, que atinge mais... Não é? Porque, gente, eu não entendo por que brigar por causa de religião, gente. A nossa vida é tão difícil no cotidiano, na luta pela sobrevivência. Brigar por causa disso. E quando eu tenho a possibilidade de me pôr no lugar e relativizar a vida, e eu me pôr na circunstância dela, ela está na igreja porque ela está precisando de ajuda, ela quer um acolhimento, né? E da mesma forma, inverter a posição e ver que também estou num terreiro de Umbanda, porque eu fui atendido naquela circunstância que eu estou. Sentindo bem. Estou me sentindo bem. Isso é maravilhoso. Aí eu fui para a Tailândia, eles são budistas. Nossa, que povo da paz também. Nossa, quer dizer, lindo, né? Lindo lá. Não é? Os templos, coisa maravilhosa. Você entra lá, uma paz, não é? Como é que você pode dizer que aquilo está errado, gente? Eu acho que não importa, o que traga paz para a pessoa é o que está certo, no coração dela. No caso do pastor Kleber, ele teve confundiram ele com boa ação e má intenção. E é comum essa confusão. Como é que é boa ação e má intenção? Ele foi ajudar, foi socorrer, olhou o lado humano, mas ele foi confundido com má intenção porque ele é um cantor e vive da agenda, do show. Ou seja, existe o lado artístico envolvido, o interesse pessoal. O que acontece é que Jesus disse isso. Jesus disse que as pessoas têm maus olhos e olham para o ouro e não para o altar. Ou seja, as pessoas estão olhando para o ouro, mas não estão olhando para o altar. O altar é o próprio Deus.
Entendi. Deus, quando ele socorre alguém, ele não pergunta a religião, o credo, a idade, o Como volume fez de com Maria pecado. também, né? Não pergunta. Se era prostituta, se não era? Exatamente. Para Deus isso não faz diferença. Se Claro. ele foi um pecador grosso ou fino, para ele não faz diferença. Bom, todos somos pecadores, né? Todos são pecadores. A diferença de ser pecador e ser praticante, há uma diferença. Por isso que todos somos pecadores. Porque todo mundo, o homem mais santo do mundo, pensa o que não é para pensar, no lugar impróprio. E ele luta contra aquilo e tenta bloquear. Então, como fazer isso? Como combater isso? Como? Né? Com a palavra de Deus. Tá, mas, por exemplo, o pastor Kleber, ele não foi lá fazer propaganda do show dele lá. Ele foi confundido. Porque se ele fosse fazer propaganda, ninguém ia comprar o disco Exatamente. evangélico dele lá no... Ia ser uma no- propaganda ruim para ele. eu acho que ele foi ajudar mesmo. Eu acabei participei dessa discussão do bem, onde estavam eles, inclusive fizeram perguntas para mim. Eu tenho um entendimento a respeito disso. Né? Até porque existem valores inegociáveis, a gente não pode. É o que as pessoas falam comigo. Você não posta fotos suas? Eu falei, bem, eu não quero seguidores. Eu sou um pregador que estou levando as pessoas a conhecer Deus. Se eu fizer ao contrário, eu estou pregando uma religião. Então, é como o médico e o bisturi. A maioria das pessoas já foram operadas, mas ninguém lembra do bisturi, lembra só do médico. É verdade. O pastor é o bisturi. Eu recebo muitas perguntas. Você é um bandista ainda? Eu falei, nunca deixei de ser. Você não posta nada. Gente, desculpa, eu não vou no meio lá, tem uma selfie aqui, ó, agora tô acendendo uma vela, vou postar. Não é, eu não aprendi isso. É aquele momento que eu desligo tudo. Vira uma obrigação, que né? eu desligo de tudo para me conectar com Deus. Então, não vou lembrar de um celular, de uma foto, de postar. Não é isso a função. Nós não trouxemos aqui hoje, mas você sabe que os que sofrem mais preconceito são os céticos, né? Os ateus. Porque aí, então, como Tipo, não que acredita pode em nada, não né? acreditar? Você, então, vai pro inferno. Né? Que a gente não trouxe ninguém aqui para falar isso hoje. A pessoa que não tem religião, ela sofre mais ainda. Como que tem que escolher? Como assim? Não é? Pode nem escolher. E existe também uma fonte de que muitos dos céticos também sofreram um grande trauma dentro da prática religiosa, de alguma forma. E aí acabam não acreditando mais. acabando extinguir todo tipo de crença do sobrenatural, aquilo que não é palpável, aquilo que não é experimentável, né? Que não é cientificamente comprovável. Acaba né? acreditando na ciência, né? Sim, ciência. Você estava falando, Newton. desculpa. Não, pode falar, linda. Você estava falando de postar, eu passei por uma coisa parecida que o Kleber passou, porque eu postei uma foto minha com o Padre Marcelo, uma foto minha com o Carlinhos Brown, e aí eu recebi meio que um ataque no mesmo sentido, porque Mas eu olha, postei uma a foto. falta de noção, você não poder postar com uma pessoa porque ela é de outra ser humano. religião. Exatamente. Não tem lógica onde fica isso. o que se prega, né? A intolerância está muito louca. Então a gente não pode postar a nossa foto que tiramos, não? tá? Eu também não vou tirar foto com nenhum de vocês, como tá? não? Imagina, que horror. E falando sobre o evento que você disse, que deveria ter mais eventos sobre todas as religiões, deveria realmente. Eu já Acho uma ideia participei de ótima isso. de alguns eventos assim, e era lindo, era tudo em harmonia, Tudo bonito, todo mundo todo feliz, exatamente, celebrando se reunindo junto. e Não é verdade? prol do bem. Eu acho. Exatamente. E a nossa equipe foi às ruas para ver a reação das pessoas a uma oferenda realizada por um pai de santo. Coloca aí, vamos ver como é que é. Na teoria, as pessoas costumam respeitar as religiões afro-brasileiras, mas e na prática? Nós estamos aqui na Praça da Sé, no centro de São Paulo, onde há muitos pastores pregando a palavra de Deus. E eu estou aqui com o pai Walter. Hoje ele vai, preparar uma oferenda e vai colocá-la perto, desses religiosos. Preparado, pai Walter? Preparado, sabendo que é uma oferenda de brincadeira, não tem nada de religioso, nada de sério, é apenas uma demonstração para nós podermos medir a reação popular, a reação do povo e até a reação dos pseudo-evangélicos que ficam aí pregando pelas praças da vida. Boa sorte. Obrigado. Deus está condenado! Do diabo! Pastor, posso falar com o senhor, pastor? Não, sacanagem. Quem fala aqui é Deus, não é o Papa, aquele porco vagabundo, não. Quem fala aqui é Jesus, não é o padre que apoia o homossexualismo, o lesbianismo. A honra aqui é pra Jesus! Prostituto miserável! Tô vendo na sua cara, você tem que se consertar pra não morar no inferno! Pai Walter, desde que nós chegamos aqui, o pastor está nos insultando. E é tudo prostituto, cachaceiro, adúltero. Eu não sou, não. Eu sou trabalhadora, viu? Eu fico imaginando o que o senhor passa na rua.
rua, se a gente que é uma equipe de TV, né, está sendo insultada, eu imagino o senhor é sempre agredido assim verbalmente? Normalmente não, só os ignorantes fazem isso, porque nós somos todos humanos e os homens devem se respeitar entre si, e isso cria o círculo de harmonia da vida. E nós estamos aqui fazendo exatamente uma demonstração em praça pública para ver a reação das pessoas. É a pior e, possível. infelizmente, a reação desse senhor foi a pior possível. Mostrou o nível dele, mostrou a cultura dele e mostrou a religiosidade dele. Veja bem, primeiro eles insultaram a equipe que estava fazendo um trabalho e eles não sabiam nem qual. Você tem que se concentrar para não morar no inferno. Ele mostrou que ele está realmente contra todos. Deus, que é o Senhor da natureza, não pode, com certeza absoluta, concordar com os excessos, com os abusos, em nome da sua religião e em nome dele. O que eu peço é respeito, né? Claro, Eu nós, finalizo assim, tá bom? infelizmente, fomos desrespeitados. Fazia tempo que eu não vi o pai Walter. Agora, me conta uma coisa. Quer dizer, aí tá lá um pastor que começa a brigar com uma pessoa que está fazendo um trabalho, um candomblista, né? Aí você que... Eu ia olhar para o pastor e falei, gente, mas aí agora eu não vou mais lá. Não, na boa, porque o pastor, mesmo que ele não concorde, ele tem que ter amor ao próximo e respeitar, porque eu acredito que na religião de todos existe, primeiro, por respeito. Ninguém é obrigado a dividir a sua opinião. Onde começa do um, Não termina do outro. Eu já ia exatamente. olhar e falar, vem cá, mas aí esse pastor aí tá estranho. Eu já ia olhar meio virado, porque justamente a gente tem que respeitar as diferenças, porque respeitar a igualdade tá fácil, né? Não é? Senão não dá pra viver em sociedade, como é que vai fazer? A diferença que a gente tem que respeitar, porque a igualdade Todo tá tudo mundo é certo, diferente. nota. E o que acontece é que esse pastor, com certeza, ele não foi ensinado da forma que ele fez. E ele não está... na verdade, ele está movido pela crença, pela paixão, só que despreparado para viver em sociedade, ou seja, conviver com as diferenças. O que acontece, Lu, é muito comum isso. A maioria das pessoas religiosas, inflamadas, apaixonadas, elas partem para a agressão verbal e algumas chegam até física. Às vezes já são pessoas desequilibradas. Né? Exato, Pessoas porque ela desequilibradas. quer, de alguma maneira, forçar o outro a crer Ponto no que dela. ela crê. Na verdade, a crença, ela é individual. Claro. Você pode ensinar, orientar, mas você não pode crer, você não pode... Forçar. você não pode crer pelo outro. É como tomar banho pelo outro. Não é pode nem nada por pelo força, outro. nem Não é por possível, violência, né, exato. pastor? Muito menos Ninguém pode violência. nada pelo Exatamente. outro. Então ele com certeza, embora não trata de um mau caráter, de uma pessoa ruim, mas trata de uma pessoa que ele é vítima da religião. Tem que tratar ele como vítima Isso também da existe religião. muito em todas como as religiões. alguns, Todas as como o religiões. caso aqui, alguns que fizeram serviços para desfazer casamentos, empresas, etc. e tiveram êxito, deu certo. Será? Ah, mas depois Sim, a conta vem, eles viu? também foram vítimas do espírito que conduz as religiões. Religião, é bom a gente falar sobre isso. A religião não tem nada a ver com Deus. Deus não é religião. Inclusive, a religião matou, assassinou o Senhor exatamente. Jesus. Verdade. Religião mata. Agora, se desse certo, eu de novo bato nessa tecla. Então, por que a pessoa não dá certo? A pessoa que faz isso é macumbeira, não é? É que faz trabalho para desfazer coisa, é isso que chama? Para desfazer coisas? Ou para fazer uma coisa para essas coisas. Quando você faz algo para o mal, né, você recorre a um feiticeiro, um bruxo, Então, o bruxo. que é um mago negro. Então, se o bruxo fez lá o negócio para um casamento dar certo, para um namoro dar certo, e deu, então a pessoa que foi no outro não deu porque o bruxo é ruim? Existem diversos fatores. Entre eles, às vezes o trabalho nem foi feito. Ah, Sim. O povo só quer pegar dinheiro. É que eu falo, em todas as religiões existe aquela pessoa picareta. Tem pai de santo picareta, tem padre Não dá pra picareta, generalizar, tem né? Todo pastor lugar tem. picareta. Então, é muito difícil você... Porque é que eu falo, volto a dizer, não é a religião. São as pessoas que estão à frente dessa religião que usam a religião para seu benefício próprio. Então, tem gente que fala lá, traga teu amor de volta em sei lá o quê. Se você me der teu tanto de dinheiro, tua vida vai melhorar. Não é, em nenhum momento Deus falou que você tem que dar dinheiro para as pessoas. Mas, se ela acredita tanto que se ela vai dar o dízimo, eu não sou contra, se ela acredita que aquilo ela tem que fazer o que ela acredita, mas não sendo forçada. bom, em relação a isso que a gente estava falando, traga seu amor de volta, você vai se casar, vai desencalhar, vai ganhar o jogo. Nós fizemos um pequeno assim, estudo sobre essas coisas, se dão certo, se não dão, e como que isso acontece, quanto que paga. Coloca aí.
Oi, tudo bem? Eu vim para consulta. Meu nome é Vanessa Carvalho, sou atriz e não acredito em amarração espiritual. Não? É a primeira vez isso aqui, né? Sim. Você quer jogar os búzios ou as cartas? É uma coisa ou outra? Ou... Já jogou antes? Não. Não, primeira vez. Vou jogar os búzios, que é mais completo. Eu vejo aqui nos búzios que vocês são destinados a ficar juntos, tá? A gente vê esse destino de vocês se construir, tá? A vida de vocês pela frente, mas foi cortada por causa de uma macumba. Como que eu faço para tirar essa Vai cara? ter que quebrar esse mal, eu vou ter que trazer ele pra você rápido. Fala aqui pra mim uma coisa, ele vai vir pra você, porque eu vou lhe ajudar. Aqui a gente é especialista em unir casais. Tá. Se eu visse aqui, se não fosse vocês de ficar junto, eu não ia nem mexer. A gente vai mexer. Em momento nenhum eu acreditei no que a vidente disse, até porque quando ela jogou os búzios, ela veio com frases que, ao meu ver, pareciam decoradas. Você tem uma sorte muito grande, mas seus caminhos foi trancado, foi amarrado por causa dessa mulher. Ela fez esse trabalho sem dó, sem piedade, sem você ter, sem você merecer. E você também não vai ter dó de quebrar esse mal. Ela me disse que para quebrar essa amarração e fazer com que ele voltasse para mim, era necessário comprar velas da federação e a quantidade de velas seria equivalente à minha idade somada à idade do meu suposto namorado. Eu tinha 28 anos na história e ele 29, que dá o total de 57 vezes R$77, que era o valor por vela. Essas velas não são velas comuns, são velas trabalhadas, velas de 1,5 metro, velas da idade de Cristo. A soma das idades, 57 vezes R$77 por vela, que dá em torno de 4.389, algo assim. Deixa eu falar, você consegue esse valor no débito? Não, acho que já é um pouco puxado. O que você consegue no débito? Só pra mim ver aqui o que eu posso fazer pra te ajudar. Você tem máquina? Não tenho, só máquina direto da federação. Com o teste do Super Pop, ao meu ver, não passa de charlatanismo aquela vidente, pois foi uma criação, uma história criada pela gente, pela equipe do Super Pop, ou seja, essa história nem existiu e ela afirmando coisas, dizendo que pode fazer isso e aquilo com aquela história. Então, para mim, é charlatanismo. Mas esse lugar aí, a pessoa atendia em casa, não foi nem feito num centro de umbanda, nem de candomblé, essa pessoa vinha em casa. Agora, você imagina a quantidade de dinheiro que as pessoas, na hora do desespero, utilizam para conseguir o que elas querem. Todo mundo sabe que coração partido é a pior dor, que parece dor física, né? A pessoa, quando tá com aquela perdeu o amor ou terminou, é uma coisa que é física, para quem sofre. E aí, a pessoa usa desse momento do desespero para denegrir a religião, porque exatamente contou uma história que não existia e a pessoa aí falou que também devia ter tantos espírito, isso, aquilo. E aí a pessoa no desespero, ela tá já tão desacreditada que ela pega aquilo como a última opção dela. Eu acho que isso vai acontecer. E aí, é o que eu falo, são as pessoas que estão na frente da religião que fazem errado. Essa circunstância tem duas faces. Porque, geralmente, essas pessoas que atendem em suas casas para realizar esse tipo de trabalho, bruxos ou feiticeiros, elas não estão... Porque são trabalhos que ultrapassam os 3 dígitos. Então, quando você pede... Tipo, é caro isso? Caro, sempre caro. Tipo? Porque mais de R$2.000. Olha. Quer dizer, você quando atribui um desejo, o sacerdote que está do outro lado, seja o mago negro, o feiticeiro, ele tá vendo que você já vai pagar, ele não vai avaliar se é fidedigno o que você está levando para ele. Ele vai fazer. E ele sabe o que ele está fazendo. Se vai acontecer, diversos fatores estão implícitos. Mas a ação mágica e outros esses conceitos são mágicos, são dentro da magia e da alta magia. Entendi. A Márcia Sensitiva deu um depoimento para o programa falando sobre a experiência de intolerância religiosa, que ela também deve sofrer. Coloca aí. Conversamos com a sensitiva Márcia Fernandes sobre o tema intolerância religiosa. Por que existe preconceito? Porque tem muito picareta, né? Dentro da espiritualidade, achando que vê e que não vê, falando abobrinha, né? Existe isso há muitos anos. Minha filha hoje está tudo bem, mas antigamente eu era uma bruxa. E a pergunta é, e na internet, o preconceito aumenta? Hoje eu tenho 1% de rejeição, tanto fora da internet como na internet, vamos por 2%.
de rejeição. Mas não vem mais a turma crucificar a gente, sabe como vinha? Ah, pilantra, picareta, 171. Olha, a gente já passou uma série de problemas gravíssimos por problemas de religião. Muito triste, né? Nós estamos tratando de uma situação bastante complicada, que é a intolerância religiosa. Cada vez mais nós vemos vários tipos de religiões aparecendo, se tornando fortes, e as pessoas acabam encrencando umas com as outras. A minha religião é melhor que a sua é melhor que a minha, a sua é pior, aquilo é macumba. Macumba não é porque macumba é um instrumento, mas aí então é voodoo. Gente, uma confusão. Eu não entendo muito bem, por exemplo, a Márcia Fernandes, ela falou que dentro da família dela, ela sofreu preconceito. Alguém aqui já sofreu preconceito por causa da religião, de alguma forma que tenha doído? Dentro da família? Sim, a minha família ela é toda evangélica e quando eu admiti a Umbanda como religião, a parte familiar, a parte do meu pai, todas elas me excluíram. Integralmente, totalmente. Mesmo sendo evangélicas. Até hoje? Até hoje. Não tenho contato mínimo. Ixi, Né? Que loucura eu posso estar internado, não é motivo suficiente. Jamila? Eu não, mas minha mãe foi expulsa de casa quando ela se converteu ao cristianismo, quando ela se tornou evangélica. Minha avó expulsou minha mãe de casa, ela era a única na família dela, de 9 irmãos, e ela foi com 16 anos pra rua. Normalmente a gente discute, hoje está todo mundo aqui em paz, e eu acho que a gente está pregando isso, justamente a união, porque a união faz a força, gente. Se só existe um Deus, e vamos falar, as regras são bem claras. Amar ao próximo, respeitar o próximo, respeito já acabou o resto, né? Quando você respeita ao próximo, você aceita que o próximo é diferente de você. E aí, realmente, tá tudo bem. Então, eu acho que as pessoas só têm que seguir essas regras de todas as religiões. Amar o próximo e respeitar. Isso aí já, pronto. Deu certo. Então, eu queria agradecer a Jamila, muito linda. Volta sempre, hein, Jamila? Obrigada. Eu concordo exatamente com o que você falou. Eu tenho gente na família que era do candomblé e hoje é evangélico, era evangélico, hoje é muçulmano. É Jamila ou Jamila? Jamile. Lindo nome. Obrigada. Antônio Silva, estava sumida, volta sempre agora. Obrigado, Lu. Não Lu. Tanto tempo longe. E o recado que eu quero deixar é que não dá para pregar o que Jesus pregou com ódio, com amor. Eu sempre peço, reza por mim, hein? Verdade. Manda as energias boas. Com certeza. Sacerdote Círios, muito obrigada mais uma vez. Também não suma por tanto tempo. Obrigado pela honra do convite mais uma vez, Luciana. É sempre muito feliz estar aqui com vocês. E aproveito também para deixar claro que quando as coisas estão difíceis, procure ajuda. Muito não bem. deixem se abater. E reza por mim também, coloca lá. Eu peço Sempre, pra todo mundo, Luciana. porque de todos os lados não vai ter erro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, eu sempre rio com E eu você. gosto também. Rezem por mim. Amanda, reza também, vai. Eu vou rezar. Eu já rezo pra todo mundo. Rezem por Obrigada, mim também. viu, Amanda? Obrigada pela presença. Vamos todos aprender a respeitar o próximo. E respeitar o igual a você tá fácil, né? Quero ver você respeitar o que não é igual. Obrigada, boa noite.